Uma das verdades científicas que o novo telescópio espacial James Webb está trazendo à tona é o tamanho maciço do universo. O telescópio espacial acaba de detectar um objeto gigantesco que espreita no universo. Que objeto gigantesco o JWST descobriu? Qual é o seu tamanho? Quais são as implicações do tamanho? Junte-se a nós para explorar essa maravilha do universo e muito mais, enquanto mergulhamos em como o JWST acaba de detectar um objeto enorme, que é 100 vezes maior do que a galáxia Via Láctea. A astronomia é um dos mais vastos campos da história. Gerações após gerações, os humanos continuam a se maravilhar com o que vemos no espaço profundo. Com a introdução de instrumentos como o poderoso telescópio espacial James Webb, não há dúvida de que veremos mais descobertas surpreendentes no espaço, o que significa que os pesados custos de desenvolvimento do telescópio, a 10 bilhões de dólares, e as complexidades do design são totalmente justificadas. Uma das coisas que surpreendem tanto os cientistas quanto o público em geral é a dimensão dos objetos no espaço. O espaço é enorme, tem espaço para uma grande quantidade de coisas, e parece que a natureza está determinada a encher o espaço. Veja, por exemplo, um dos maiores objetos já descobertos, a galáxia Alcyone. O que é ainda mais interessante é que ela foi descoberta por acidente, mas isso tem sido verdade para muitas descobertas ou invenções que mudam a vida. Alcyone é uma galáxia de rádio. Se você se pergunta o que isso significa, radiogaláxia significa que a galáxia tem um buraco negro supermassivo em seu centro. Como a matéria cai no buraco negro, ela produz e libera energia na forma de 2 jatos de rádio, de lado opostos do centro da galáxia, conhecido como núcleo galáctico ativo. As galáxias de rádio têm um comprimento total projetado linear que excede pelo menos 2,3 milhões de anos-luz. Elas são objetos raros que crescem em ambientes de baixa densidade. Astrônomos estudam as radiogaláxias para encontrar pistas sobre a formação e evolução das fontes de rádio. O nome Alcyone foi derivado da mitologia grega. Pesquisadores escolheram o nome do filho Uranus, o deus primordial do céu. Alcyone, ou Alcyoneus, era um gigante que lutou contra Heracles e outros deuses pelo controle do universo. Você pode encontrar uma escultura no popular altar de Pergamon, em Berlim. Alcyoneus é a maior galáxia já descoberta, e o crédito pela descoberta vai para uma equipe liderada pelo estudante Martin Away. Outra coisa notável é que ela refuta algumas hipóteses antigas sobre o crescimento das galáxias de rádio. E como é possível? A galáxia recém-descoberta foi capturada com 2 plumas de plasma, o que é extraordinário. Isso porque os cientistas nunca haviam detectado estas coisas maciças feitas por uma única galáxia. Os cientistas perceberam que algumas galáxias têm esfera de influência que chega longe de seus ambientes naturais. Quão grande é a galáxia Alcyoneus? Tenha em mente como as medidas de objetos no espaço como esta galáxia funcionam. Os cientistas só podem tirar fotos astronômicas a partir de uma única perspectiva ou ponto de vista, que é da Terra. Isso significa que eles só podem medir o comprimento. Para uma galáxia, os cientistas frequentemente medem uma baixa estimativa do comprimento total. No caso da Alcyone, a estimativa baixa ainda é impressionante. A galáxia tem mais de 16 milhões de anos-luz de comprimento. Isso é equivalente a alinhar 100 da nossa própria galáxia Via Láctea. Os cientistas encontraram cerca de 1000 galáxias de rádio, mas apenas 10 delas têm mais de 10 milhões de anos-luz. Alcyone foi descoberta através da análise dos segundos dados produzidos pelo LOFAR 2-Meter Sky Survey, ou LOTS. A equipe reprocessou o LOTS DR2, subtraindo fontes angularmente compactas e imagens com resolução de 60 e 90. As imagens resultantes permitem que eles explorem um novo regime de sensibilidade para lóbulos de galáxias de rádio e, assim, representam dados promissores para a busca de galáxias de rádio desconhecidas do grande comprimento angular. Conforme a distância no espaço Alcyone está perto da Terra, ela está localizada a apenas cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância, que ainda é como o quintal de nossa própria galáxia. Os astrônomos estimam que a galáxia úmida abrange uma área no céu da Terra que é equivalente à área coberta pela Lua. Os cientistas estavam entusiasmados com a descoberta de Alcyone porque suas plumas revelam informações sobre alguns dos filamentos mais difíceis de encontrar da teia cósmica. A teia cósmica aqui significa o universo contemporâneo e adulto. Na verdade, ela aparece como uma rede de fios e nós, que são chamados de filamentos e clusters, respectivamente. Não é difícil de ver as galáxias e filamentos e aglomerados. O que é difícil é detectar o meio entre as galáxias. Isso só foi conseguido com algumas poucas vezes. Os cientistas esperam que Alcyone mude isso. É assim que funciona. Desde que Alcyone habita um filamento, suas plumas sentem um vento de proa enquanto se movem através do meio. Isso também se consegue com a Via Láctea. Mas o que é de notar é que isso muda sutilmente a direção e a forma dessas plumas. As plumas executam o que parece ser uma dança lenta sem parceiros. Por muitos anos, os cientistas pensaram que as formas e pressões nas plumas das galáxias de rádio
poderiam ser influenciadas pelas propriedades do filamento, mas até a descoberta de Alcyone, os pesquisadores nunca haviam sido capazes de encontrar um exemplo de tal conexão. O que agora descobrem é que as plumas de Alcyone são tão grandes e rarefeitas que o meio circundante pode moldá-las com relativa facilidade. E como é que Alcyone ficou tão grande? Existem algumas teorias. A equipe que descobriu Alcyone pensou que era formado por um enorme buraco negro, uma enorme quantidade de estrelas com muita poeira de estrelas ou jatos extraordinariamente poderosos. No entanto, eles descobriram que Alcyone não se destaca nos 3 aspectos mencionados aqui. A verdade é que a origem de Alcyone continua sendo um mistério por enquanto. Muitas pessoas sabem que os planetas têm luas. A Terra, por exemplo, tem uma lua, o que qualquer pessoa com conhecimento de geografia do ensino médio pode atestar. Outros planetas como Júpiter e Netuno têm múltiplos planetas. O que não é tão comum, no entanto, são os asteroides com luas. De mais de 1,1 milhões de asteroides descobertos até agora, apenas cerca de 150 têm companheiros lunares. Mas os cientistas descobriram um asteroide ainda mais raro, um com 3 luas. Como esse asteroide chamado Electra acabou não com uma, não 2, mas com 3 luas. Curiosamente, Electra, como um asteroide, não foi descoberto recentemente. Ele foi avistado pela primeira vez no século XIX. Entretanto, seu status como o grande comandante de um exército de 3 luas só foi confirmado recentemente. O asteroide de 160 milhas de comprimento foi encontrado na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter, em 1873. Sua primeira lua foi séculos depois, em 2003. A segunda lua foi encontrada em 2014. 130 Electra, ou Electra para abreviar, também mostrou aos cientistas como encontrar outras luas fracas e difíceis de encontrar. É difícil de se identificar a lua presa a asteroides. Os asteroides são relativamente pequenos e apenas pouco iluminados no melhor dos tempos. Portanto, qualquer coisa menor colocada ao lado de um asteroide será mais fraca. O mais provável é que ele seja muito mais brilhante que o asteroide pai. Isto significa que luas menores ou mais próximas de seus pais serão difíceis de serem vistas. É por razões similares que os exoplanetas são muito difíceis de encontrar enquanto eles orbitam suas estrelas âncora. A primeira lua tem apenas 6 km de comprimento e orbita Electra a uma distância média de cerca de 1.300 km. A segunda lua é ainda menor, com apenas 2 km de diâmetro, e tem uma distância orbital média de 500 km. A última lua é a menor do grupo, medindo apenas 1,6 km de comprimento. Ela tem uma distância orbital de apenas 340 km, o que dificulta ainda mais a sua observação. Ela é cerca de 15 mil vezes mais fraca do que o asteroide. A terceira lua ligada a Electra foi descoberta por Anthony Berdow, do Instituto Nacional de Pesquisa Astronômica da Tailândia e seus colegas. O grupo de cientistas teve que arrastá-lo através de dados de arquivo do instrumento SPHERE, anexado ao Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul. Eles correram cuidadosamente os dados através de uma linha de redução recentemente desenvolvida para remover o ruído dos dados. O SPHERE tira fotos realmente detalhadas de objetos no espaço e, com a ajuda de um telescópio de 10 metros, ele pode provocar imagens de objetos muito tênues. Curiosamente, a terceira lua foi descoberta em imagens mais antigas, usando novas técnicas de processamento. Eles usaram algoritmos de processamento de dados para ajudar a modelar o brilho estendioso ao redor do asteroide, chamado de auréola, e removê-lo. A terceira Electra surgiu após os dados terem passado pelos processos. Então, basicamente, a Lua estava nos dados o tempo todo, mas era invisível para as técnicas de processamento disponíveis em 2005. Ainda há muitas coisas que os cientistas estão tentando descobrir sobre Electra e suas luas. Por exemplo, eles não sabem como os 4 objetos vieram a ser associados. Uma ideia é como um outro asteroide chamado Cleopatra, com 2 luas, se formou. Os cientistas foram capazes de determinar que as luas gêmeas provavelmente se formaram a partir da poeira ejetada pelo corpo principal, mas é claro, os cientistas não determinaram quão comum o processo era no sistema solar. As luas podem ter se formado de forma similar com a lua da Terra. Isso significa, provavelmente, a partir do impacto de outro asteroide que bateu no Electra. Provavelmente, foram necessários vários impactos para que as 3 luas se formassem. Uma razão pela qual os cientistas tentam encontrar as luas ao redor dos asteroides é para melhorar a precisão do cálculo da massa. Se um asteroide está sem lua, a massa só tem que ser estimada, usando seu tamanho e composição, mas o método pode produzir um resultado que está muito longe. No entanto, quando as luas entram em cena, os cientistas podem calcular a massa de um asteroide usando um conjunto de equações derivadas por Johannes Kepler. A partir da massa e tamanho, os cientistas podem determinar ainda mais a densidade, o que dá muitas pistas sobre a composição do asteroide. Ele pode dizer se o asteroide é composto de metais ou se são apenas rochas de baixa densidade mantidas pela gravidade. Assim, simplesmente obtendo os detalhes das luas de um asteroide, é possível ganhar muito conhecimento sobre o próprio asteroide. A descoberta da terceira lua da Electra é também um teste de algum tipo para um processo que pode mudar a maneira como descobrimos objetos celestes.
Lembre-se de que a Lua foi descoberta observando dados existentes de uma nova maneira. Isso significa que muitas luas podem permanecer enterradas em dados antigos, e tudo o que é necessário para libertá-las é olhar os dados novamente. Quem sabe quantas luas outros asteroides têm e estão esperando para serem encontradas? Vamos ouvir o que você acha sobre as incríveis descobertas que estão sendo feitas no espaço na seção de comentários.